E um projeto de animação de O Reino do Amanhã foi vetado pela DC Studios de James Gunn. Por quê? Depois da vinheta a gente conversa sobre isso. Segura aí. Olá, sociedade de consumo pop! Estamos de volta, esse é o Mais Uma Coisa no canal 4 Coisas. Sou o Pablo Peixoto, o youtuber que mais trabalha no Brasil. Quer me fazer trabalhar mais ainda? Vem no Instagram, @4coisas, com 4 numeral no lugar do A. Me manda links, notícias, dúvidas, sugestões, qualquer coisa que pode virar vídeo aqui, quem sabe a sua ideia se transforma em conteúdo no 4 Coisas. Vai lá no Instagram. Vamos falar de James Gunn, vamos falar de Reino do Amanhã. Provavelmente uma das histórias mais clássicas, mais lembradas e mais importantes da história da DC. A graphic novel de Mark Waid e Alex Ross está no coração de muitos fãs de quadrinhos e o sonho de ver o Reino do Amanhã convertido em filme é antigo. E muita gente está esperando o momento onde veremos aquela história daquele futuro distópico, apocalíptico, é contada do ponto de vista de um pastor que observa os heróis da DC depois de muitos anos do seu auge. E depois de um alto exílio do Superman, o Homem de Aço volta para organizar a casa. Bom, a história é incrível, não preciso nem dizer aqui que o Reino do Amanhã é fantástico. E a gente ficou sabendo agora que tinha uma animação de Reino do Amanhã, um longa animado, sendo produzido na DC assim que o James Gunn chegou. O fato foi revelado numa entrevista para Screen Rant, onde os produtores de Justice League War Worlds, Jim Krieg, Jeff Lemire e Butch Leckie, disseram que James Gunn vetou pessoalmente uma animação de Reino da Manhã. Resta a pergunta, por quê? Quando James Gunn chega na DC Studios, para reorganizar o universo compartilhado, ele pega tudo que estava sendo produzido. E ele veta algumas coisas e confirma outras. Ele quer estruturar o seu universo próprio. Ele quer ter um universo compartilhado, coeso, verticalizado, que faz sentido, unindo animação, games, séries e filmes. Mas alguns outros produtos, algumas outras atrações correm por fora. São chamados Elseworlds. Como, por exemplo, The Batman. O Batman do Matt Reeves funciona de maneira independente. Coringa do Todd Phillips funciona de maneira independente. Algumas animações também. Até mesmo animações que foram confirmadas há pouco tempo, como Crise das Infinitas Terras, será uma animação independente. Será um Elseworld. Mesma coisa para séries animadas, como o Superman. A nova série animada do Superman ou da Arlequina também correm por fora, também são independentes. Por outro lado, entre os cancelamentos, tem alguns casos que ficaram clássicos, como o Dwayne Johnson, perdeu o Adão Negro. Uma continuação do Adão Negro com o Henry Cavill foi descartada. E a Patty Jenkins, que foi pessoalmente levar o roteiro de Mulher Maravilha 3 pro James Gunn. O James Gunn olhou e falou, não é isso que eu quero, não é essa direção que estamos tomando. E a Patty Jenkins ficar pistola e sair xingando do escritório dele. Agora fica a pergunta, se existe tanto filme animado independente sendo produzido, por que James Gunn vetou logo o Reino da Manhã? Vamos lembrar que quando James Gunn assume lá na DC o posto de CEO, ele posta pela primeira vez uma imagem de Reino da Manhã, com o título Fazendo Planos. Ali muita gente levantou a possibilidade dele já estar pensando em adaptar o Reino da Manhã em algum momento. Acabou não acontecendo, ele apresentou vários projetos, nenhum deles se parece ou indica que vai ser inspirado no Reino da Manhã. Ele vai ter o universo dele lá construído aos poucos. E não tem Reino do Amanhã. Então por que esse cara vetou uma animação do Reino do Amanhã agora? Poderia ter essa animação. E depois, uma versão em cinema mais tarde. Por que ele fez isso? Tem uma galera achando que Reino do Amanhã está muito mais próximo do que parece. E ele deve encerrar, talvez, a primeira fase, Seu Deuses e Monstros, com uma versão do Reino do Amanhã. O que eu acho? Eu acho que não é bem assim. Porque Reino do Amanhã é uma arma secreta, é um trunfo. Talvez seja a história mais importante que o James Gunn tem na mão. E ele vetou essa animação justamente para não queimar essa munição agora. Ah, mas uma coisa é filme, outra coisa é animação? Sim. Só que você, fazendo uma versão animada do Reino do Amanhã, você já está usando essa história, jogando ela para o público. O público vai ter acesso a uma versão em ação, ainda que animada, dessa história.
E eu acho que o James Gunn tá guardando essa história para algum momento. E não acho que vai ser rápido. E não acho que vai ser algo para agora. Reino do Amanhã só funciona depois de um universo bem estabelecido. Ele é uma história futurista. Ela é uma história que fecha um ciclo. Não adianta jogar Reino do Amanhã agora. Vai cometer o mesmo erro de Batman vs Superman, que pegou a morte do Superman, pegou Cavaleiro das Trevas, juntou tudo num bolo indigesto e jogou pro público para ver se conseguia fazer uma bilheteria de $1 bilhão e que motivasse o público a se interessar por esse universo do Zack Snyder, já que o Homem de Aço não conseguiu. E foi o começo do fim. As expectativas não foram cumpridas, começou a enlouquecer a diretoria da Warner, começou a mexer em tudo, aí modificou o Esquadrão Suicida, modificou a Liga da Justiça, e o futuro a gente sabe o que deu. Acho que jogar o Reino do Amanhã agora, ou daqui a 1 ano, daqui a 2 anos, daqui a 5 anos, é queimar munição antes da hora. Tem que ser uma história jogada no momento certo, e não pode ser desgastada por nada. Por game, por animação, por nada. Tem que ser uma total surpresa. Imagina se Vingadores Ultimato tivesse sido lançado em animação ainda em 2009. Você não ia ver da mesma maneira Vingadores Ultimato no cinema. Mesmo que tivesse algumas modificações, algumas mudanças. É uma história que já existe em ação anteriormente. Isso ia prejudicar. Então, o Reino do Amanhã tem que ser feito pela primeira vez, com atores, com interpretação. Tem que ser feito pela primeira vez pra valer. Pra arrebentar. Não pode ser usado levianamente e antes da hora. Crise nas Infinitas Terras também é uma história importante, também é uma história lembrada, também é uma história celebrada. Mas ela já foi adaptada para live action na CW. Então é uma história que o público geral já conhece. Reino do Amanhã não. Reino do Amanhã nunca foi transformado em nada além daqueles quadrinhos originais. Daí é muito importante que o timing esteja perfeito e que James Gunn saiba a hora certa de fazer essa adaptação. Talvez seja a peça mais importante desse plano que o cara tá montando para DC, pro DCU, para DC Studios. E é isso aí que eu queria conversar com vocês. Muito obrigado por assistir esse vídeo, daqui a pouco eu tô de volta com mais assunto da cultura pop, depois da vinheta vão aparecer opções do canal para você clicar e ficar mais um pouquinho comigo. Até mais, até breve, até já. Tchau.